Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Estamos de volta para esse que é o segundo bloco do programa de hoje. Bianca, eu fiquei me questionando se você em algum momento tentou fazer todos esses procedimentos através do SUS, né, do Sistema Único de Saúde. Sim, desde o nascimento da Miriam, que ela foi acompanhada por um ortopedista infantil da rede do SUS. E em 2010 ela fez uma solicitação da cirurgia da Miriam. Para essa cirurgia? Para essa mesma cirurgia. Acontecer 9 anos depois. Ela veio a se aposentar pelo SUS e se perdeu-se porque o pedido ele continua, mas não chega. A demanda é grande e ainda não chegou na vez da Miriam para realizar pelo SUS. Ela está numa fila de espera desde 2010. Então, ou seja, essa iniciativa, os esforços de você e dos seus familiares é porque já não dava mais para esperar, né? São 9 anos de espera. Doutora, eu queria que a senhora falasse como que um atraso num procedimento cirúrgico pode dificultar depois para que haja alguma melhora. A paralisia cerebral, uma característica muito importante, a gente chama de espasticidade, que seria uma contratura muscular que pode levar às deformidades, que pode levar à rigidez e à dificuldade de executar movimentos. Tá? Então, inicialmente, o ideal é que esse tratamento seja feito inicialmente pegando nas deformidades mais flexíveis, que é mais fácil da gente resolver através de alongamentos tendinosos mais econômicos, que traz menos dano para o paciente e uma reabilitação mais facilitada. Então, quanto mais tardio, mais rígido está essa articulação, mais difícil é a correção. Tá? Então, o ideal é que a gente consiga resolver o quanto antes para ser menos invasivo. Essa correção, ela seria feita antes dos 3 anos de idade? Não, via de regra, a gente, durante 2 a 5 anos de idade, em que a criança tem um período de crescimento muito rápido, a gente tem uma tendência a não abordar cirurgicamente. A gente tem medidas não cirúrgicas, que seria reabilitação, ortetização, que poderiam corrigir este problema. Uso de medicamento, de toxina botulínica, tá, para tentar postergar um pouco, porque o crescimento é uma fonte adicional de deformidade. Então, a gente espera passar esses 5 primeiros anos do crescimento mais rápido, e a partir daí a gente já tem indicação nos procedimentos cirúrgicos. Então quer dizer que a cirurgia ela está sendo tardia em tese, né? É porque os procedimentos anteriores não foram o suficientes para poder fazer uma cirurgia hoje com menor quantidade de problema. É isso mesmo? Sim, provavelmente. Tá. É porque são 9 anos de pedido, quer dizer, quem pediu lá atrás já previa uma demora, né? Ou não, você esperava que demorasse tanto tempo? Não. É porque há 9 anos atrás ela estava com 4 anos, é isso? Isso, e ela já tinha feito 3 aplicações da toxina botulínica sem sucesso. Então, aí já então já estava encaminhando para uma cirurgia após os 5 anos, era a previsão. Entendi agora. Natália, o que você aconselha em situações como essa? Igual a família, ela tem que esperar, mas ela não pode ficar sem fazer nada. Ela precisa fazer algo para retardar os avanços, né, da doença em si. O que a família deveria ter feito, se fez mesmo? A reabilitação, independente das cirurgias, né? É importante que a reabilitação ela seja concomitante às questões de cirurgias ou outras intervenções que a parte médica faz, né? A gente sempre estuda formas de trabalhar em conjunto, né? Então, se vai fazer uma cirurgia, na verdade, a reabilitação ela deveria já ter começado no pré-operatório. Você prepara essa criança para a cirurgia, porque a cirurgia gera perda de força. Então, você tem uma preparação, tanto respiratória, quanto cardíaca, quanto de força, no pré-operatório. Independente de você está em uma fila de espera, ou você está ou não num processo onde vai ser demandada a cirurgia, é importante manter a reabilitação, para manter a maior capacidade possível dessa criança. Hoje a gente trabalha com o conceito de funcionalidade, né? É tornar essa criança o mais ativa, o mais capaz de participar na sociedade e na comunidade onde ela vive, né? Independente dos acometimentos que ela tenha.
né? Então, às vezes, nesse processo de espera, né, que não deveria ocorrer, a gente sabe que em países desenvolvidos isso não ocorre. Por isso que quando eu sempre sou questionada, né, dentro da reabilitação, mas por que a gente vê vídeos de tal país ou de tal país e as crianças com paralisia cerebral são muito melhores motoramente do que do que as nossas? Porque lá eles têm órteses, eles têm acesso a roupas compressivas, eles têm acesso à reabilitação de qualidade, e eles têm acesso a médicos, né, que dão todo o suporte de cirurgia no momento certo. A intervenção, ela tem que ser a intervenção certa, mas ela também tem que ser feita no momento certo. Quando é tardia, às vezes a gente perde uma oportunidade para essa criança, para esse jovem, de ele ter uma independência muito maior ao longo da vida dele do que ele tem naquele momento. Né? Por falar em independência, eu queria fazer uma pergunta para a Bianca, mas eu acho que a doutora Jordana que vai saber aparelhar. Ela tem esse problema de paralisia infantil, mas ela tem alguma outra deficiência, por exemplo, intelectual, visual, auditiva, ela tem alguma outra? Porque parece que o quadro favorece outros acometimentos. Ela tem mais algum, não? Só mesmo esse. Só mesmo esse. E ela pode se desenvolver em idade escolar, ela é intelectualmente hábil, ela tem capacidade de entendimento, ela estuda. Ela estuda, mas ela tem uma professora de apoio e com as matérias direcionadas mais a ela. Ela começou agora, de um tempo para cá, a apresentar alguns quadros neurológicos que estão afetando essa parte dela. Tá. E está começando esse processo de a gente investigar direitinho. A parte neurológica também. Mas você conversa com ela naturalmente, né? Conversa. Tá. Eu estou perguntando isso aí até para a própria doutora, porque às vezes a pessoa pensa assim que alguém tem uma deficiência e Deus que escolheu, então a pessoa tem que se acomodar com aquilo. A vida é uma luta, né? E a gente tem que sempre lutar pela recuperação dessas pessoas, pela oportunidade, né? Por exemplo, uma cirurgia dessa leva a uma reabilitação motora, por sua vez encadeia uma reabilitação neurológica e ela consegue ter uma vida normal, né? Porque os pais não são eternos, né? E o Estado, infelizmente, não está predisposto a cuidar do cidadão devidamente. Acho que é interessante a doutora falar para a gente sobre os níveis. Me perdoe se eu estiver errado de alguma forma, porque né, a gente não é conhecedor assim. Mas se ela se ela está inserida num nível mais leve, porque eu acredito que a doença, ela, dependendo do grau, ela pode afetar tanto o intelecto, o físico, né? Porque, pelo visto, a Miriam, ela tem o cognitivo perfeito. O que a gente quer saber agora é se a doença começou a afetar ou se pode afetar, né, esse desenvolvimento dela. Na verdade, a severidade a gente avalia através de uma classificação que chama GMFCS. Tá? De uma forma mais fácil de explicar, seria uma classificação de 1 a 5, onde 1 é o paciente mais funcional, mais independente, e o do tipo 4 e 5 são os mais comprometidos, geralmente cadeirantes, com dificuldade de postura e de equilíbrio. Tá? A Miriam, ela se encontra no GMFCS2. O que significa isso? Ela deambula livremente, ela tem dificuldade em terreno irregular. Então, ela precisa de um auxílio para subir uma escada, para subir um morro, mas ela não usa muleta, ela não usa andador, ela consegue ter uma marcha independente, mas dificultada pela deformidade em equino. Por isso que é uma marcha que gasta um pouco mais de energia e ela está inserida nesse tipo 2 por conta dessa dificuldade nos terrenos irregulares. Com relação ao cognitivo, dela é preservado, tá? Mas como a gente está falando de uma patologia complexa, ela realmente precisa de ser abordada de uma forma multidisciplinar. E o neuropediatra, ele é uma constante nessa patologia. Então, embora ela esteja apresentando dificuldades pontuais, ela precisa estar em constante acompanhamento para ver se tem mais alguma outra coisa a ser ajustada. Entendeu? Quer dizer que isso ainda não é um diagnóstico, né? Da necessidade, né, dessa equipe multiprofissional para que ampare, né, o paciente das melhores formas possíveis. Então, a gente vai fazer mais uma pausa e já voltamos com a mesa.